Ótimo. Pô, muito obrigado, Vitor, a José, Aline, Pedro, Guilherme, Ângelo, Guilherme, acho que todos que estão aqui conosco. Ah, Boa tarde, boa noite. Primeiro, é uma honra e uma alegria estar aqui convosco e poder apresentar um pouco da minha pesquisa num grupo que descobri recentemente e bem interessante, né? Fiquei bem interessado e bem surpreso com a atividade de vocês. Por sinal, assisti a algumas apresentações, né, e grandes nomes aqui do Brasil, como o professor Bernardo, que já estiveram aqui, pude ver as gravações. Então, eu acho que será bem produtiva a nossa conversa aqui. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma brevíssima apresentação, né, e por que eu cheguei no assunto, né, da exposição de hoje, que se relaciona com a minha biografia, né? Desde já um assunto da filosofia, mas também da filosofia do direito, e sendo filosofia, eu acho que a gente não pode tratar ela de modo desencarnado, de modo pura, de modo impessoal. Na verdade, existe alguma relação, né, com o que a gente pensa e por que a gente chega nas nossas pesquisas. Então, ah, eu sou graduado em Direito, propriamente, mas já no Direito e ao longo da faculdade do Direito percebi uma certa necessidade de estudar filosofia, em especial filosofia prática e, de modo ainda mais especial, a filosofia aristotélica, né? Nesse caminho, eu conheci a tradição aristotélico-tomista, em especial, né, a a abordagem prática da filosofia prática da tradição aristotélico-tomista, porque estava no curso de Direito, né? E, por conta disso, também senti uma certa necessidade de ir para a filosofia e debater na filosofia, para posteriormente, num doutorado, voltar ao direito, ou em um outro mestrado, voltar ao direito e ter mais noção de algumas questões, né? Apesar do direito se utilizar de muitas ciências ou filosofias, né, tomando como sinônimo, como os clássicos faziam, apesar disso, existem algumas abordagens e alguns usos que podem ser indevidos em certo sentido, ou superficiais, e que merece certa crítica, se não uma crítica propriamente, mas uma observação, né? Ah, Qual seja, saibam onde vocês estão, qual a limitação da ciência de vocês, e, se necessário, né, adentrem nessas águas aí da filosofia ou de outras ciências que a gente pode se utilizar. Portanto, né, é mais ou menos essa minha justificativa do porquê que fui para filosofia e como que eu enxergo essa conexão, né, uma relação de certa dependência que na filosofia do direito moderno é, assim, de algum modo buscam quebrar essa certa dependência. Mas num grupo de direito romano, que estuda direito romano, né, além da proximidade temporal, acho que há muito de conteúdo, né, que a gente pode tratar, e muito para se acrescentar e muito para que seja útil, né, apesar de que a gente faz filosofia não pela sua utilidade, mas porque ela é boa em si mesma, mas porque também pode nos ser útil entender sobre certos assuntos que serão desenvolvidos aqui. Então, sem mais delongas, o título da minha apresentação é Direito e Razão na Tradição Aristotélico-Tomista. É preciso, desde já, fazer um apontamento de que utilizar o termo tradição aristotélico-tomista é utilizar algo muito amplo, né? Em que a gente não pode reduzir aos seus autores mais claros, né, mais patentes aí, né? O Aristóteles e o São Tomás, mas também tem uma gama de outros autores que têm certas discordâncias entre si sobre assuntos pontuais e outros não tão pontuais, e que influenciam a filosofia geral, a filosofia do direito e o próprio direito brasileiro, né? Como tem certos trabalhos relacionando, por exemplo, a Segunda Escolástica e a Constituição Imperial.
né? Então, acho que há muito para a gente repensar sobre esses assuntos. Mas também gostaria de falar que não é uma exposição que se pretende abarcar totalmente conteúdo exaustiva, mas introdutória sobre um assunto específico, né, e certos problemas, quais sejam. De apresentar a retomada de um certo otimismo epistemológico, isso vai ficar claro, eu espero, na exposição, o que significa, da tradição aristotélico-tomista, reforçando o sapientes est ordinária, né? Uma frase que é famosa na escolástica e que presente aí em algumas obras do Aristóteles, né? E como que isso é reforçado a partir da afirmação de que o direito é uma certa técnica e ciência prática ao mesmo tempo, né, especificada pelo caráter social e que, por isso, depende em seus institutos, princípios, etc., de modo próximo ou remoto da filosofia prática. Quando a gente fala isso hoje na academia, né, em especial aqueles que estudam mais o positivismo jurídico, apesar dessa ser uma nomenclatura também muito ampla, eles podem não aceitar isso e fazer uma cara de que isso é muito estranho, né? Creio que vocês bem saibam disso. Ao longo da minha exposição, isso, ou seja, esse reforço epistemológico, quais são as suas relações, né, com a tradição aristotélico-tomista, em especial contra o direito e a razão, será explicado ao modo dedutivo e semântico, né, semântico pela pobreza do nosso vocabulário em certos aspectos, né, que é como o Michel Villé aponta, plus sunt negotia quam vocabula, né? E eu penso que se dê dessa forma também, né? Então vou utilizar alguns termos, né? Ou do latim ou do grego, e desde já peço-vos desculpa pela pronúncia que eu vou utilizar, e isso eu vou alternar ao longo da exposição, né? Mas isso se faz principalmente a partir da Ética Nicomaqueia, do Aristóteles, né? E da sententia da Libri Ethicorum de São Tomás, ou seja, o comentário que ele realiza, né, a ética, de onde dessas obras se retira esse otimismo epistemológico aristotélico, né, essa expressão é do Enrico Berti, um comentador do Aristóteles, e a reabilitação que São Tomás possivelmente tentou fazer da razão, né, segundo o próprio Michel Villé. Como eu disse, não se pretende fazer uma apresentação exaustiva do assunto, mas introdutória. Então, certas premissas serão tomadas aqui, que, na verdade, são conclusões de outros raciocínios. Espero que a gente possa esclarecer isso do melhor modo possível, né? Apesar de eu buscar certo encadeamento dedutivo no método da explicação. Bom, desde já é importante falar que, em contraposição a esse modo de entender a relação entre racionalidade humana e o direito, né, existem alguns críticos que são, no fundo, críticos de um certo ceticismo na própria capacidade de conhecer do homem, né? Reduzindo, ou seja, reduzindo a razão, que é a operação do intelecto, né, o intelecto em operação, ou ao campo das matemáticas, né, como é feito principalmente de modo lato por o racionalismo na modernidade, né, ou ao campo das técnicas, e isso reduz o direito a um mero tecnicismo, né, ou ao campo de um mero sentimento. E é interessante que, nesses três modos de se tratar a razão humana ou de reduzi-la, né, isso é a hipótese que subjaz aqui a essa apresentação, tem influências ao direito, o qual é visto ou como uma mera ordenação de um corpo lógico de leis absolutas que conseguem responder a todos os problemas, ou como uma técnica vazia, né, ou, por fim, como um meio legitimado para expressar certas opiniões sentimentais, né? Justamente porque o homem não poderia conhecer algo essencial, algo com certa objetividade.
Mas, em contraposição a esse entendimento, é preciso que a gente, primeiro, dê as bases desse otimismo epistemológico que está presente, parece, né, no Aristóteles. Essa expressão é utilizada, o contexto em que o Berti utiliza essa expressão, é quando o Aristóteles fala de que, mesmo nas diversas opiniões sobre um assunto, há algum indício de verdade, por mais que elas possam ser falsas, né? Não há a falsidade plena. Bom, isso é uma afirmação de uma certa complexidade, mas é daí, né, só para explicar-vos o contexto de onde que se retira isso. Para que fique claro o que eu vou falar em seguida, é preciso que a gente tome, em primeiro lugar, né, e aí um ponto já iniciando propriamente a exposição, em primeiro lugar, um certo princípio epistemológico que o Aristóteles se utiliza no livro De Anima, sobre como conhecer certa natureza. E aí, no livro quinto ali da Metafísica, ele vai falar sobre o significado de certos termos, e um deles é natureza. Assim como outros, o Aristóteles diz que a natureza pode se dizer de muitos modos, né? E um deles é como princípio de atividade. Então, como que a gente entende, por exemplo, a natureza humana, entendida como princípio de atividade? Isto é, nós somos capazes de certas operações, mas essas operações, elas advêm de uma natureza, ou elas estão em uma natureza. Então, o que o Aristóteles nos diz, né? Do ponto de vista ontológico, digamos, do ponto de vista da realidade, toda a natureza, ou seja, esse princípio de atividade, é capaz de tem, ou melhor dizendo, certas faculdades ou operações, as quais, por sua vez, são capazes de performar certos atos ou ações em direção a alguns objetos. Mas do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista como nós conhecemos as coisas, né, a primeira coisa, digamos, o primeiro objeto que cai no nosso entendimento não é a natureza de algo, mas o objeto ao qual as ações desse algo analisado tende. Ou seja, em primeiro lugar, eu conheço os objetos, depois os atos ou ações, depois as faculdades, operações, e por conta disso eu posso deduzir, ou melhor, eu posso concluir o que é a natureza de algo. Então, quando eu falo que o homem, para exemplificar, tem uma natureza racional, eu não parto da natureza racional, mas sim da observação, né? Ou seja, do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista do que eu conheço primeiro, sim de que o homem é capaz de conhecer algo, e por conta dessa sua capacidade é que nós podemos falar que ele é um animal especificado, né, por ser racional. Então, tendo isso em vista, tendo esse princípio epistemológico de como conhecer a natureza de alguma coisa, é que eu vou dar continuidade, porque, de algum modo, tudo vai remeter a ele, né, no que se segue aqui. E, em primeiro lugar, é de que a natureza que vamos relacionar, e por isso razão e direito, é justamente a natureza humana, que, como eu disse, é um animal racional, né? Ou seja, o seu gênero próximo pertence, né? Seu gênero próximo é animal, e a sua diferença específica, que é uma espécie especialíssima, porque não há outro ser, né, além do homem, é ser racional. Por conta disso, ele é capaz de operar a sua faculdade intelectual, o intelecto, que o Aristóteles chamava de nous, né? E os latinos vão chamar do intellectus, aquilo que ler dentro do ente, né? E um parênteses é que a primeira tradução de intelectus para o alemão foi Vernunft, e depois, com Kant, ele trocou isso para o que a gente chama de razão, né? E por que isso é curioso? Porque, para os latinos, a razão não se confundia com o intelecto. Na verdade, a razão era o intelecto agindo, era a operação do intelecto, né? Isso a gente pode tirar algumas consequências para uma teoria, mas é um ponto de curiosidade mais aqui. A faculdade intelectual, ou seja, o que caracteriza o homem enquanto tal,
em operação é o que nós chamamos de razão. Por que a razão é destinada a diversos objetos, né? Ela pode conhecer diversas coisas. A gente especifica essa razão enquanto a razão teórica ou teorética ou especulativa, né? A razão prática e a razão poética, artística, técnica, produtiva, enfim, né? E o modo de realizar as operações da razão de cada uma dessas especificações de modos de operar do intelecto, quando isso é feito, essa operação é feita de modo excelente, nós temos o que o Aristóteles chamava de virtude, né? Que é a operação com certa excelência. Um hábito, aquilo que não é ato nem potência, que está entre a potência e o ato, que nos faz atualizar, que nos faz mover-se em direção a um certo objeto com a excelência, né? E o que se pode conhecer a partir dessa operação, que pode ser virtuosa ou não, mas o objeto de conhecimento, quando tomado do ponto de vista, novamente, ontológico, ou seja, do ponto de vista de como a realidade se divide, eu irei chamar aqui de ordens. Isso é uma terminologia de São Tomás no seu comentário, né? É como ele começa o comentário à Ética do Aristóteles, né? Falando sobre as ordens da realidade. E para que isso? Para especificar em qual ordem da realidade e com quais virtudes estão relacionadas, a qual operação do intelecto o direito se relaciona. Né? Então, é para especificar o modo em que o homem se relaciona propriamente com o direito e quais são as decorrências que a gente pode tirar daí. Né? Então, é para abrir caminho para a reflexão e para a gente poder debater. Porque eu penso que, sem isso, nós não temos condição de tratar posteriormente sobre qual, por exemplo, a objetividade própria que a gente pode alcançar com o direito, né? Nem quais são os fins, ou se o direito trata primeiramente dos fins, ou se ele quer tratar de como as coisas são de um certo estado de coisas, para utilizar uma expressão recente, né? Ou se o direito é mera técnica, que é uma criação humana que pode ser a partir do nada, né? do zero. Então, é para que a gente se localize digamos, no mapa da realidade e que a gente entenda do ponto de vista da tradição aristotélico-tomista onde que o direito está localizado e o que a gente pode esperar dele e o que é propriamente o direito, né? Então, é com esse objetivo que se faz essa introdução geral. Do dito, a gente pode especificar 3 operações da razão que se destinam a ordens específicas e se relacionam com virtudes específicas. Virtudes essas que aqui serão tratadas como as virtudes dianoéticas ou as virtudes intelectuais, né? Diz-nos o Aristóteles de que o intelecto pode operar para conhecer as coisas, por conhecer as coisas, por meio da razão teórica, conhecendo de modo específico, e quem diz isso já é São Tomás, duas ordens da realidade, a ordem chamada de natural e a ordem chamada de lógica. O que elas significam? Que nós podemos conhecer as coisas como elas são, propriamente, e sem nenhuma interferência do nosso intelecto, né? Ou nós podemos conhecer a própria operação do intelecto enquanto quer conhecer as coisas, de modo autorreflexivo. Então, a ordem natural e a ordem técnica. As virtudes que aperfeiçoam essa operação em vistas a esses objetos são, por sua vez, o que Aristóteles chamava de episteme, nous e sofia, ou seja, a ciência, o intelecto e a sabedoria. Um parênteses é que a terminologia nous no Aristóteles causa uma certa controvérsia, né? Ela não se diz de um único modo, ela não é unívoca, né? Nesse sentido, ela seria análoga.
porque ela se fala tanto da virtude que aperfeiçoa a operação, mas ela também se diz da operação própria e também se diz da faculdade que opera de modo virtuoso. Então, a gente pode tratar nus de três formas, se referindo a quase que a mesma coisa. Então, tem que se separar, né? Nesse caso, a razão teórica, quando opera para conhecer a ordem natural ou a ordem lógica, ela pode ser aperfeiçoada, portanto, por meio da ciência, da virtude intelectual, né? Da episteme, do nous ou da sofia, da sabedoria, né? A razão prática, por sua vez, e é aqui que eu vou me deter um pouquinho mais, a razão prática, por sua vez, é aquela que busca responder à pergunta, né, como devo agir em certas circunstâncias, né? Mas não somente isso, de modo anterior, também quais são as finalidades às quais eu posso me destinar. Mas ainda não somente isso, quais são os meios que eu devo buscar para alcançar certa finalidade, considerando as minhas circunstâncias. Então, ela tem esse modo próprio, esse modus operandi, né? E ela visa conhecer a ordem prática, a ordem do agere, né? Por meio das virtudes da episteme, que eu já havia dito, a ciência, o nous, que visa conhecer quais são os princípios ou quais são os fins, né? Ou quais são os bens, serão sinônimos aqui, e por meio da frônesis, né? Que os latinos traduziram como a prudência. A prudência, os ingleses também chamam de sabedoria prática, né? Eu tenho um certo receio de utilizar essa nomenclatura para não causar certa confusão. Mas a razão prática é aperfeiçoada por essas três virtudes, né? A gente vai ver como que elas se dão de modo um pouco mais detalhado. Por fim, a razão técnica, poética, artística, enfim, né, dá esse nome, né, pelo verbo poiel, né, de fazer algo, o verbo grego, ou techne, né, técnica, que foi traduzido pelos latinos como ars, arte, enfim. Então, aqui nós temos palavras com o mesmo significado. A razão artística ou poética se destina ao conhecimento da ordem técnica, não mais do agere, ou seja, de como eu vou me autoaperfeiçoar ou como eu vou tomar uma decisão que tem como resultado, digamos, um autoaperfeiçoamento próprio, ou seja, do agente, né? Mas eu estou na ordem do facere, né? A ordem técnica que visa fazer, né? É a distinção dos verbos em inglês do e make, né? Também aqui eu acho que se aplica bem, de que eu estou buscando construir um objeto externo, extrínseco a mim. Só que a finalidade e o princípio dessa construção estão naquele que o faz, ou seja, no próprio homem, né? Então, é elaborar realmente uma técnica. A gente pode dizer, portanto, como eu havia dito na introdução, que aqui o direito vai ser tomado como uma técnica e uma ciência prática ao mesmo tempo. Então, o direito, desde já, estará entre essas duas ordens da realidade, a ordem prática e a ordem técnica, né? Ou a gente pode dizer que ele está na ordem técnica com uma finalidade da ordem prática, né? Isso vai ficar bem claro. Aqui é importante, antes de seguir, de fazer uma ponderação, né, que é a seguinte. Não existe filosofia prática, propriamente, não existe reflexão sobre a ação do homem sem que se tenha uma antropologia ou uma psicologia filosófica subjacente, ainda que não se trate disso de modo explícito. Todo autor, todo mundo que vai falar sobre o porquê o homem deve buscar certas coisas já tem algumas respostas sobre esse âmbito antropológico da filosofia, da psicologia filosófica, né? Ou de um campo que a filosofia analítica hoje chama de metaética, né? Dos fundamentos da ética. Pois bem, então é por conta disso, desse princípio, que se faz uma introdução uma introdução psicológica, ou seja, falando de como que de quais são as operações próprias do intelecto humano, né? O que é próprio do
homem e quais são as suas virtudes respectivas. Pois bem, assim como, e isso aqui, para delimitar a nossa bibliografia, né? Isso é algo aprofundado por São Tomás, Aristóteles, e a minha pesquisa do mestrado justamente para ver se o Aristóteles tinha algo nesse sentido ou não, né? A hipótese é que sim, mas não tão desenvolvido, né, quando São Tomás o fez, que é o seguinte: assim como a razão teórica tem um primeiro princípio, que é o que nós chamamos de princípio da não contradição, né? A razão prática, por sua vez, possui um primeiro princípio também, que, por sua vez, tem natureza diretiva e é pré-moral, ou de modo incipiente moral, né? O que isso significa? Que, assim como não há raciocínio, a gente não pode concluir algo, né, por meio de um raciocínio, sem que tomemos o princípio da não contradição. Do mesmo modo, não pode haver ação. Ação é impossível sem o primeiro princípio da razão prática. E qual é este princípio? É de que, a tradução seria de que o bem é para ser feito e buscado e o mal é para ser evitado, né? Existe um modo verbal aqui do latim, do modo em que São Tomás o expressa, que é o gerundivo, e isso causa uma tremenda dificuldade de tradução, né? Bonum est faciendo et prosequendum et malum vitandum, né? Nós devemos traduzir por o bem deve ser feito e buscado, ou o bem é para ser feito e buscado. Por quê? Se o primeiro princípio da razão prática for que o bem deve ser feito, e considerando o seu caráter arquitetônico de toda ação, isso pode significar de que toda ação é boa. Ou seja, toda operação tenderá a uma finalidade devida. Mas quando se diz de que ele é para ser feito de modo diretivo, o bem aqui não tem significado moral. O que significa, em contrapartida, é de que só existe ação se perseguir uma finalidade. O bem aqui é tomado num sentido amplíssimo de finalidade, de fim, né? Para que a gente evite essa possibilidade de que toda ação seria boa em si. E ele é pré-moral, novamente, porque o âmbito moral estaria num raciocínio posterior, né? Isso a gente pode desenvolver de modo... se não ficar tão claro, a gente pode desenvolver posteriormente. Mas, do mesmo modo em que há diversos preceitos demonstrativos, há diversos preceitos práticos. Isso é São Tomás falando, né, respondendo a um questionamento, né? Os quais são, esses preceitos práticos, o objeto da ação humana por relacionarem-se com as potências da natureza humana. Essa relação de que a natureza se desenvolve tendendo a um certo fim, o que o Aristóteles chamava da entelequia, né? E esses princípios da ação, esses princípios da razão prática, no plural, ou seja, não mais o primeiro princípio, e que São Tomás chama muito bem do primeiríssimo princípio, ou princípio primaríssimo, né? Ou seja, o princípio arquitetônico. Esses primeiros princípios são per se nota, né? Uma tradução como algo como autoevidente, assim como os primeiros princípios também da razão especulativa, da razão teórica. Qual é o nome que se dá a esses primeiros princípios? Qual é o nome que a gente pode dar a eles, né? Lei natural. Lei natural entendida do ponto de vista epistemológico. Então, vamos voltar àquele princípio que eu enunciei de que uma natureza só pode ser conhecida por conta das suas faculdades ou operações, que só podem ser conhecidas, por sua vez, por conta dos seus atos, os quais tendem a certos objetos. Esses objetos, tomados aqui enquanto os objetos da razão prática, o intelecto operando em vista a responder
o que é para ser feito, ou o que deve ser feito em certas circunstâncias, são o que São Tomás aqui chama de lei natural, né? Então, é o objeto próprio da razão prática. E ele de certo modo, esse objeto próprio, ou esses objetos próprios, eles são arquitetônicos porque todos, de algum modo, buscam esses preceitos ou primeiros princípios da lei natural. Ok, mas onde entra o direito e como que ele se relaciona com isso, né? E aqui nós vamos voltar à definição que o Aristóteles dá de homem e tomar auxílio de uma distinção que o Aristóteles faz na parte do órgão sobre a dialética, né, nos tópicos, em que diz o Aristóteles, e de modo ainda mais claro, posteriormente, o Porfírio, na sua Isagoge, de que existem alguns acidentes, algumas coisas que poderiam ser ou não ser, que decorrem necessariamente da natureza específica, da essência de algo, né? Isso é o que nós chamamos de propriedade. E de que modo isso se dá aqui? É de que, em função da natureza específica do homem, ou seja, da diferença específica, melhor dizendo, do homem, que é a sua racionalidade, exigir certa formação ou educação, né, o que os gregos chamavam da paideia, pode-se afirmar que uma propriedade ou acidente próprio do homem é de que ele é um animal social ou político, né? Ele depende de uma comunidade e ele vive em uma comunidade e ele se desenvolve, ou como os ingleses falam, ele floresce no seio de uma comunidade, né? E aqui, não fazendo a distinção que alguns alemães fazem entre comunidade e sociedade, né? Parece que não havia tanto essa distinção no Aristóteles. O Michel Villers fala que há, mas tem suas dúvidas. Bom, voltando. A sociabilidade no homem se manifesta no pertencimento a certas comunidades, como já dito, as quais só existem porque buscam um certo fim em comum, uma certa finalidade em comum, né? Então, se a gente for parar para pensar de todas as comunidades que nós fazemos parte, nessas comunidades nós estamos porque buscamos um fim em comum, né? Aquilo que há em comum, que há de único dentro das diversas pessoas. O que buscamos em conjunto? Então, aqui podemos falar que estamos buscando o bem do conhecimento, né? Dividir o bem do conhecimento, conhecer certas coisas, discutir sobre certas coisas, enfim, existem certas finalidades. E quando nós tomamos a finalidade própria da comunidade que tem a função de reger e de permitir que todas as outras comunidades existam, isto é, a comunidade que Aristóteles chamava de polis, a comunidade política, o nome que damos a essa finalidade buscada, e que São Tomás vai dar, é bem comum, né? O qual subsiste em função de uma autoridade legítima capaz de promulgar certas ordenações da razão que funcionam como regras e medidas para os atos humanos, evitando assim problemas de coordenação e guiando os seus destinatários, ou que nós chamamos, ou que na escolástica se chamou de lei, né? Então, a lei é uma certa ordenação da razão promulgada por uma autoridade legítima que visa buscar o bem comum, né? A finalidade comum da comunidade política. Percebe-se, assim, que a lei é um princípio de ação externo ao agente, porque ela se destina, então, quando uma autoridade promulga uma lei, que é essa certa ordenação da razão, ela se destina de modo externo para guiar a ação dos seus destinatários. E esta lei pode ser capaz de suscitar virtudes morais em seus destinatários, apesar de que isso não é necessário.
e de que não necessariamente isso vai ocorrer. Os quais só irão adquirir esses hábitos por meio da repetição e imitação de certos atos. Por que é importante essa distinção? Né? É porque na tradição aristotélico-tomista distinguiu-se, em um certo sentido, que por alguns tomistas não foi nesse mesmo sentido que foi feita essa distinção, mas aqui se vai poder distinguir entre lei e direito, num sentido próprio filosófico, né? Não num sentido amplo como nós utilizamos hoje. Né? Uma lei do direito brasileiro, né? Uma limitação espacial, talvez temporal, mas uma certa lei promulgada, etc. Não nesse sentido, mas no sentido filosófico aqui que estou tratando. Né? Então, se percebe novamente de que a lei é um princípio de ação externa, que é promulgada por uma autoridade competente dentro de uma comunidade. Se esse hábito que a lei suscitar entre os seus destinatários for o hábito de dar a cada um o que lhe é devido, né? E aí, aproximando já do Digesto 1.1.10, né? O nome desse hábito é justiça. E o objeto da ação do justo se chama direito, né? O dikaion, ou ius. E esse direito, esse objeto, ele pode ser entendido de três formas, ou melhor, a justiça pode ser entendida de três formas, né? E aí a clássica tríplice divisão da justiça em justiça distributiva, comutativa e justiça legal ou geral. Vejam, nós estamos digamos, na ordem da realidade, como eu delimitei acima, da realidade prática que vai ser desenvolvida buscando certos bens para responder a certos anseios. Só que dentro dessa ordem, não se considera somente a ação humana de modo individual. Por sinal, né, usar a palavra indivíduo como átomo para o Aristóteles não é devido. Né? A gente pode falar do animal político, de um certo ser humano. Só seria devido do ponto de vista lógico, mas esse é outro problema. Mas se nós tomarmos, né, uma pessoa, um certo ser humano para considerar, vamos concluir e vamos perceber de que a sua ação não é somente autointeressada, mas ela necessariamente se dá dentro de uma comunidade. E essa comunidade tem uma estruturação própria, né? E essa estruturação própria se dá por meio de leis que são promulgadas por uma autoridade legítima, que visam uma finalidade específica, chamada aqui de bem comum. E que essas leis podem ou não gerar certos hábitos em seus destinatários, como o hábito da justiça. Só que a justiça tem um papel também na promulgação da lei. Contudo, ela não se confunde com ela. Né? Isso é algo para a gente especificar aqui, justamente porque a confusão entre direito como o objeto, como aquilo que é justo, como o objeto da justiça, né, e a lei, no sentido explicado, é um ponto, é um passo que atribuem à tradição aristotélico-tomista, a tradição da lei natural, né, que eu prefiro do que chamar de justnaturalista, por conta da confusão do termo, né, de uma grande confusão entre direito e moral. Né? E vamos ver de que modo isso pode se dar e de que modo isso não se dá, né, em seguida. Mas, novamente, o objeto da justiça, ou seja, da operação do homem em vista a dar a cada um o que é devido de modo habitual, né? O objeto desta operação, que é o direito, nesse sentido, né? Ele pode se dizer de três formas. Enquanto se trata de uma justiça, digamos, da comunidade para os seus destinatários, os seus súditos, a justiça distributiva, enquanto se trata entre duas pessoas, entre dois súditos dessa comunidade, ou a gente pode utilizar dois cidadãos,
né? O que se faz por meio de uma palavra que a gente utiliza até hoje no direito, né? De uma troca, uma comutatio ou um synalagma, né? Ou ainda por meio do que o cidadão deve à comunidade política, né? É possível, de algum modo, fazer uma atribuição, né, da justiça distributiva ao direito público, da justiça comutativa ao direito privado e da justiça legal ou geral à parte do direito constitucional, né? Isso não explica de modo exaustivo, mas em certo sentido é possível fazer essa correlação. Portanto, percebe-se do exposto de que existe uma distinção entre lei e direito, mas também correlações. Ambos são princípios da ação humana, mas a lei é um princípio externo e o direito é o ato de um princípio interno, qual seja esse princípio interno, a virtude, né? Especificamente a virtude da justiça, que pode ser suscitado ou não por uma lei. Do que foi dito até aqui, não se segue, contudo, e aí já é aquela observação que eu fiz, de que direito e moral são uma só coisa, mas sim que a operação gnosiológica, a operação intelectual chamada razão, que é própria do jurista, é, em parte, a que consideramos os fins atinentes à nossa ação, o que é próprio da filosofia moral ou ética, né, utilizando no mesmo sentido. Contudo, não se reduz a isso, porque o jurista, aquele que pensa sobre o direito, e aí, agora, direito num sentido mais geral, né, ou a gente pode falar da autoridade competente para promulgar uma lei, né, ela não está somente no âmbito da razão prática, mas também está no âmbito da razão poética, da razão técnica, da razão produtiva. Porque a lei vai ser um certo produto, uma lei, digamos, vai ser um certo produto. A lei humana, né, como São Tomás o diz, vai ser um certo produto desse legislador, só que, por ela ser uma ordenação da razão em vistas a uma certa finalidade, ela precisará considerar, essa técnica precisará tomar certas finalidades, certos bens, certos objetivos próprios da ação humana. E qual é o nome que é dado na tradição aristotélica tomista a esses objetivos? Novamente, a lei natural, tomada do ponto de vista epistemológico, enquanto os primeiros princípios da razão prática. Então, existe uma correlação entre duas ordens da realidade, só que a preponderância é da razão prática. O que decorre para um jurista de que ele deve considerar ambos os aspectos do direito, o seu aspecto técnico, mas também a sua correlação com a filosofia moral. Contudo, a lei não será exatamente o que diz a filosofia moral e as conclusões da filosofia moral, porque exige um ato de promulgação, que é próprio do legislador. E a promulgação que deve seguir, sim, né, São Tomás o diz, digamos que o processo legislativo daquela comunidade, né, os requisitos para que uma regra seja válida do ponto de vista formal aqui no sentido moderno, né? Não no sentido da filosofia aristotélica, formalista, digamos. O que um autor contemporâneo, um autor do século passado, chamado Lon Fuller, norte-americano, disse que eram os desiderata, né, do direito, e que São Tomás vai tratar de algum modo, né, desses desiderata, ou seja, que a lei deve ser geral, ela deve ser pública, ela deve ser não contraditória, em geral não retroativa, enfim, ele lista uma série de desideratos que são formalistas nesse sentido, né? Ou seja, são aspectos técnicos conjugados com o modo de se buscar uma certa finalidade. Finalidade essa conhecida pela razão prática, no que eu disse ser a lei natural. Mas qual é a virtude em específico que trata da deliberação sobre os meios para se atingir os fins? É o que o Aristóteles chamava
de frônesis, a prudência, né? Ela é a deliberação sobre os meios, porque os fins já foram dados em certo sentido, né? Os fins já foram conhecidos por meio de outra operação do intelecto, né? Nós não deliberamos sobre os nossos fins, deliberamos sobre os meios. Os fins já são conhecidos enquanto princípios autoevidentes, né? A razão prática, que é propriamente a lei natural. Portanto, a lei natural, na tradição aristotélico-tomista, pode-se dizer deste modo epistemológico ou no sentido ontológico, digamos, no sentido mais metafísico, de um olhar de quem a promulgou. E esse é um segundo sentido que São Tomás vai se utilizar muito na teologia. Mas na filosofia, Gui, é esse o foco do meu estudo, né, existe uma preponderância do ponto de vista epistemológico para a lei natural. De onde se segue que o direito, em sentido largo, só pode ser estudado devidamente a partir das considerações dos fins aos quais cada instituto tende, de acordo com as exigências da área nos quais esses institutos, aqui, instituto também no sentido moderno, né, como nós utilizamos, das exigências da área da qual esse instituto está localizado. Ou seja, isso significa que um jurista não considera somente os preceitos da lei natural, mas também as circunstâncias da comunidade, mas não somente, também somente as circunstâncias, mas também as exigências ou os princípios desses ramos do direito, né, em sentido lato, novamente, ao qual ele irá promulgar uma certa lei. Ou seja, existe uma complexidade muito maior do que falar que direito e moral não são a mesma coisa, né? E uma complexidade maior do que falar de que direito é uma mera técnica, mas ele também precisa se relacionar com um certo conhecimento que está em outra ordem da realidade. Isso não significa, contudo, uma separação, né, do direito de todas as outras disciplinas, de que a gente pode estudar todas as outras ciências, mas um enfoque devido do seu modo próprio de proceder, né? Além disso, a modo de conclusão dessa parte da minha apresentação propriamente, né, os aspectos apresentados do direito aqui nessa exposição revelam a necessidade de nos atermos à consideração normativa do fenômeno jurídico, sempre. Ou seja, de se questionar, em primeiro lugar, por que o direito? Qual a sua finalidade própria? Já que ele é uma técnica e toda técnica é dita, toda técnica é analisada primeiramente, ou seja, toda a construção humana é analisada primeiramente do ponto de vista da sua finalidade. Para que isso serve? Alguma coisa assim serve, né? Mas, lembrando, as finalidades às quais o direito tende são finalidades que não estão propriamente no âmbito técnico, ou seja, não são finalidades propriamente criadas pelo homem, né? Mas o modo de operar essas finalidades, ou utilizando a nomenclatura atomista, o modo de determinar, né, o modo de fazer essas conclusões de princípios em leis e de promulgá-las, né, requer uma certa técnica e o conhecimento desses primeiros princípios da razão prática. Além disso, isso tem conclusões, isso tem consequências, né? A metodologia adequada para se fazer uma teoria do direito, em que nós devemos nos perguntar quais são as razões para se ter direito desde uma perspectiva da racionalidade prática do agente. Assim, é preciso se ater do ponto de vista de se fazer uma teoria do direito, de se pensar o direito de alguma forma, é preciso se ater mais às explicações que tendem à racionalidade prática subjacente ao ordenamento jurídico, sob nossa consideração, e, a partir disso, ou seja, conhecendo como que certos bens, certos fins, certos objetivos próprios do homem foram especificados naquele ordenamento jurídico, considerar o seu aspecto lógico, o seu aspecto técnico,
né, o seu aspecto histórico e assim sucessivamente. Ou seja, os outros aspectos do direito que não estão reduzidos na racionalidade prática. Bom, essa é, em geral, a minha exposição. Para finalizar, eu queria deixar algumas possibilidades de aprofundamento do que foi exposto até aqui, propriamente no direito romano, né? Ou seja, por que e de que modo isso pode ser utilizado, em especial da parte aristotélica, é claro, né? Mas para pensarmos o direito romano. E aí nós temos a primeira possibilidade que nos dá, né, digamos, a primeira porta que nos abre acerca disso é algo que eu já vi em alguns vídeos anteriores ao canal, que já foi tratado, mas que se resume na célebre frase do Horácio de que Graecia capta ferum victorem capit et artes intulit agresti latio, né? Então, de que existe no desenvolvimento de Roma uma vitória da introdução do que os gregos deixaram aos romanos, né? Em certo sentido, a Grécia que venceu essa batalha, né? E por conta disso, o direito romano se desenvolveu com base em certos pressupostos da filosofia grega. E esses pressupostos, do ponto de vista do direito, são pressupostos de como entender a realidade e onde que o direito está localizado na realidade. É claro que nessa exposição eu fui para além da obra do Estagirita, né, do Aristóteles, e tratei de certos desenvolvimentos seus. Mas desenvolvimentos esses que não são somente decorrentes da obra do Estagirita, mas têm grande relação com autores romanos, em especial o Cícero, né, ou o Túlius, como chamava São Tomás, por conta do conceito de lei natural, que aparece no De República, e que São Tomás vai desenvolver grandemente. Então, para concluir, né, já se tem algumas oportunidades de se aprofundar e de utilizar, né, o que foi exposto até aqui. Mas isso vai para além de uma mera busca sobre como interpretar o direito romano, digamos assim, mas também como pensar a nossa própria realidade jurídica, né? Se isso é algo que eu ainda tenho que intelectualmente pensar, e muito seria bom ter um feedback nesse sentido, né? Se isso é efetivamente possível, né, de pensarmos a realidade jurídica a partir dessa visão filosófica, a qual se pretende universal, quais são as suas limitações, quais as exigências próprias da história do direito brasileiro, que teve certas influências, como eu já disse, da segunda escolástica, né? Ou seja, certa relação, mas em que ponto isso se perdeu, etc., né? Então, essa apresentação foi, novamente, ao modo introdutório de apresentar como que certos autores da tradição aristotélico-tomista enxergam o homem a partir das operações próprias do intelecto que tendem ao conhecimento e ao desenvolvimento do direito. E como que isso é especificado não somente no filósofo do direito, mas também no jurista, naquele que opera o direito. E, de modo pleno, podemos dizer, né, que o bom filósofo do direito é aquele que pensa o direito também como jurista, do ponto de vista do jurista, né? Tanto é que o Aristóteles faz até uma distinção entre aquele que é capaz de pensar sobre as ações de modo geral, né, sobre os seus princípios, como fizemos na primeira parte, e aquele que é capaz de agir de modo bom, de agir de modo prudente, né? O primeiro Aristóteles chama do spudaios, e ao segundo de frônimos, e as figuras correspondentes são Sócrates e o Péricles, né? Um filósofo, digamos, o primeiro filósofo por excelência, e o Péricles, né? Um político. Então, do mesmo modo, nós podemos também pensar de que essa atribuição da filosofia moral, né, ou da ética, ou dos fundamentos da ética,
que foram tratados aqui se aplicam tanto ao filósofo do direito quanto ao operador próprio do direito. Então, tem novamente a sua justificativa, né, visto de outro modo. Eu espero que tenha sido proveitoso e aguardo as vossas considerações. Ian, muito parabéns. Parabéns, Ian. Muito feliz de ver Aristóteles sendo tratado aqui nesse grupo. Os outros colegas já estão habituados que eu sempre dou algum jeito de colocar filosofia, no caso, principalmente filosofia aristotélica, nas considerações que eu faço do direito romano, não só porque Aristóteles é sempre muito instrutivo, mas porque o direito romano deve muito a Aristóteles, não exatamente explicitamente, no sentido de que os juristas romanos liam Aristóteles ou coisa similar, mas porque a cosmovisão retratada na filosofia de Aristóteles era a cosmovisão dos juristas. Esse é um tema que eu tive a oportunidade de abordar no primeiro vídeo do canal, que é sobre a definição de justiça do Ulpiano. Mas, de toda forma, para encurtar aqui os comentários, não me empolgo, eu acho que o que há de mais importante na exposição que você fez e que pode ajudar no direito moderno, e não só os humanistas, mas ao direito moderno em geral, é uma delimitação clara e rígida no sentido de clara, da posição epistemológica do direito. E do direito nos seus três âmbitos, né? Na filosofia do direito, na ciência do direito e na arte do direito ou técnica do direito, que eu acho que essa é uma das principais causas de uma grande confusão dogmática, que não influencia tanto assim manuais de direito, mas manuais de filosofia do direito, que sob o nome de ensinar filosofia do direito, na verdade estão falando de filosofia política, que confundem as diversas coisas e, sobretudo na definição de lei, a relação de lei com direito e esse ordenamento da realidade, etc. Bom, então, encerro por aqui, endereçando novamente aos parabéns. Na verdade, o meu ponto era no sentido oposto ao do Kundera. Apesar de eu achar que nós nos entendemos bem até em relação a muitos pontos e temos uma relação muito cordial e feliz, temos concepções acerca do direito muitas vezes diametralmente opostas. E a minha provocação seria no sentido de explorar as possibilidades do seu estudo, no sentido oposto, no sentido de negar uma existência epistemológica do direito, ou seja, reconhecer que o direito tem manifestações epistemológicas, mas o direito não é cognoscível epistemologicamente, o que é abandonar aquele preconceito filosófico do conhecimento das coisas através de uma alteridade objetivista e partir da pressupondo dela numa praxis normativa que vai um pouco do pensamento jurídico-filosófico da minha escola, e para isso não poderia deixar de sugerir uma leitura muito relacionada ao pensamento tomista, a teoria do direito do professor Castanheira Neves. Acho que é um texto que se encontra inteiramente na internet, e se eu não me engano a primeira parte sobre normativismos aborda bastante a influência, eu diria contaminação, dessa perspectiva, a influência depois que teve no positivismo jurídico. Basicamente essa provocação, mais do que uma pergunta. Ótimo, ótimo. Então, são realmente dois pontos de vista opostos, né? E Pedro, assim, desde já, é bom comentar, né? Como eu comecei digamos, essa apresentação falando desse otimismo epistemológico, né, presente no Aristóteles, né? Ou uma retomada da razão ali em São Tomás, né? Isso já é uma conclusão de um raciocínio de um âmbito que eu chamei da metaética, né? Ou seja, de que existe, de que é possível conhecer objetivamente certos fenômenos, né? E de que há um modo próprio de conhecê-los, uma metodologia específica, né? E o que os limita,
né? Então, o direito vai ter uma limitação, assim como a ética. O termo que o Aristóteles utiliza para isso é a cribeia, da onde vem a accuracy, no inglês, né? Da precisão, e é justamente isso, de que a ética ela não vai conhecer o bem como a metafísica pode conhecê-lo, mas ela vai conhecer na medida em que ele vai servir para a ação daquelas pessoas. Então, não é que exista o mesmo grau de objetividade, são graus distintos, né? Bem distintos, porque têm finalidades distintas essas pesquisas. Então, mas mesmo assim, mesmo tendo graus distintos de objetividade, existe uma objetividade própria em ambos. Ou seja, o ponto de partida já é afirmar que existe isso, né? E a discussão própria vai para o âmbito da metaética. E, Guilherme, com certeza, isso é algo que isso é algo que me chama bastante atenção. Eu só queria, se depois tu pudesses me falar um pouco mais da distinção entre a filosofia e a ciência do direito, né? Para que isso fique claro em como desenvolver isso, e se pudesse por mensagem posteriormente, por conta do tempo, enfim. Mas muito, muito obrigado, né? Desde já, daqui a pouco eu vou ter que sair, porque eu tenho aula às 7, mas até lá ficarei aqui. Passo a palavra ao Vitor. Se é me permitido roubar a palavra, apenas fazer mais uma provocação aqui, peço desculpa, Vitor, ele tinha até ligado o microfone já. Não, mas era em relação à relação entre moral e direito. Eu acredito que uma das maiores misconceptions do pensamento justo-filosófico moderno é a confusão que o pensamento anglo-saxão faz entre moral e direito, nomeadamente na oposição do Durkheim a Hart, em que ele convoca justamente uma abertura à moralidade, e ele esquece de fazer um filtro da juridicidade. E eu realmente não acredito que a moral possa ser importada por direito sem filtros típicos da juridicidade, como a terciabilidade, a alteridade, entre outros. E era um outro ramo de provocação também, talvez para você desenvolver estudos posteriores, porque é realmente muito interessante e curioso é que Dworkin se baseia numa leitura de Radbruch, que é uma leitura que extrapola a intenção do autor, porque o autor chega a dizer que, como é que é a frase dele? A injustiça extrema não é direito, é qualquer coisa nesse sentido, mas ele nunca faz qualquer convocação da moralidade. Quem a convoca para o território do direito é o Dworkin, só que ele faz isso alicerçando-se em Radbruch, apesar desse não fazer, e depois mobiliza de uma forma um tanto quanto a crítica, na minha concepção, apesar dele ter alguns pontos interessantes, e principalmente em relação aos princípios e a função que eles têm no sistema, apesar de eu concordar muito bem com a construção sistemática que ele faz, mas certamente a mobilização, a problemática da moral, que é feita de uma muito constante no pensamento jurídico anglo-saxão, é algo que eu acredito que mereça mais críticas do pensamento jurídico atual. Ótimo, ótimo. Para finalizar, um ponto, né? A afirmação de lex injusta non est lex, em São Tomás aparece lex injusta non est simpliciter lex. E aí eu deixo esse comentário porque ela é lei em certo sentido, né? Não estão relacionados as duas coisas necessariamente. E é justamente o sentido desse filtro jurídico que tu falaste. Mas muito obrigado, novamente. Muito obrigado.